Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Meio-dia e 6. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Iniciativa do ICFJ, o International Center for Journalism, junto com o IJNet, para incentivar o aperfeiçoamento profissional de jornalistas, trocar conhecimento, trocar informações, uma conversa informal que pode auxiliar jornalistas em suas práticas, seja no desenvolvimento de reportagens, seja no desenvolvimento de projetos independentes. E a ideia hoje é a gente falar com o Maurício Ferro sobre o desenvolvimento de uma plataforma que promete deixar a interatividade entre audiência, leitor e especialista um pouco mais próxima. Também queremos falar com ele sobre como está sendo, né, na verdade, tocar um projeto independente de jornalismo, o Correio Sabiá, os precalços, os desafios, as oportunidades que ele vem encontrando ao longo desse trajeto dele. Antes de mais nada, Maurício, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. E aí, Daniel, tudo bem? Obrigado a você pelo convite. Prazer estar falando aqui com todo mundo. Maravilha. Maurício, a gente primeiro fiquei aqui com dúvida, né, enquanto te apresentava, mas quanto tempo você criou o Correio Sabiá? Correio Sabiá começou em 2018, eleição presidencial, outubro de 2018, como uma forma de combater desinformação no aplicativo de mensagens, que era o WhatsApp na época. As pessoas usavam, né, o WhatsApp, ainda usam, né, mas foi naquela época que a gente viu o boom de desinformação, narrativas falsas circulando no aplicativo de mensagens. E o jornalismo, ele fazia, também faz até hoje, um fact-checking, dizia o que era verdade e o que não era, né? Desmentia narrativas falsas. O meu propósito era compartilhar jornalismo no aplicativo, usar o mesmo princípio de viralização de desinformação para viralizar jornalismo. E ao longo dessa trajetória, agora a gente está, né, digamos, um projeto dentro do projeto Correio Sabiá. O projeto mais recente aqui de você é a Platô. Antes de mais nada, Platô, o jeito certo de se dizer, né, que tem aquele sacinho em cima ali, né? Isso, exatamente, platô. Uhum. Então, queria que você contasse para a gente um pouquinho mais, porque assim, pelo objetivo, né, que você descreve é colocar, aproximar, tornar essa interatividade um pouco mais direta entre a audiência e o jornalista barra especialista. Queria que você contasse para a gente, por favor, como é que surgiu essa ideia e como é que ele vai atingir o objetivo dele, ou seja, como é que vai juntar os dois, as duas partes, ou as três, né, se a gente encontrar o especialista, a fonte, de uma conexão um pouco mais próxima. Tá, então, Daniel, eu fiz uma apresentação, não sei se tem tempo e espaço para expor isso daqui, mas eu acho que a apresentação em slide é mais fácil para as pessoas conseguirem entender, inclusive visualizar, ver templates, etc., para saber melhor como é que vai ser esse processo. Eu consigo explicar tanto. Eu compartilhei aí o link, enfim, talvez tenha alguém entrando aí por meio desse link, mas enfim. É, Deixa eu eu só, consigo. desculpa, deixa eu te interromper. Duas coisas. Uma, a gente pode sim fazer essa apresentação. Dois, eu vou fazer isso porque já ocorreu outros momentos. A gente não tem dois Maurício Ferro. É que às vezes acontece a gente compartilhar o link, e eu já cometi isso, de apresentador. Então, se esse outro Maurício Ferro, que não deve ser o verdadeiro Maurício Ferro, estiver nos ouvindo, É um fake. é um fake, já vamos debancar ele aqui. Já vou mandar no chat, por favor, para... Ó, ouvindo o áudio desse outro Maurício Ferro. Deixa eu mandar aqui no link, no chat, desculpa, o link para você se inscrever e pegar o link de espectador, tá? Não sei se a pessoa está me ouvindo, acho que não, apesar do áudio estar Não tem ativado. como mutar? Tem, vou mutar. Mas estava esperando ver se de repente se manifestava. Vou mutar aqui então. Beleza. Bom, aí, Maurício, você estava dizendo, você preparou uma apresentaçãozinha, né? Exatamente. Isso, você quer compartilhar ela agora? Como é que é? Compartilho, compartilho. Vamos lá.
O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Tentar, peraí. Tenta agora, por favor. Pronto. Tá conseguindo ver aí? Sim, que tá indo bem. Beleza. Bom, aqui a gente está no slide inicial, eu explico um pouco da história do Correio Sabiá, que eu acabei de falar, né? Como forma de newsletter, a gente compartilhou o jornalismo pelo WhatsApp, eu mostro um pouco do impacto que a gente teve no Correio Sabiá com isso, né? Combatendo desinformação e algumas menções que a gente teve. E aí o princípio básico disso tudo é que compartilhar, nesse caso, era como escalar, porque lá em 2018 cada mensagem tinha um link para entrar no grupo. Então a gente usava o princípio do boca a boca para construir confiança. A partir de um grupo, né, de pessoas inicialmente mais próximas, elas iam recebendo a mensagem todos os dias e iam mandando para as outras. E, ao mesmo tempo em que elas mandavam, elas estavam também encaminhando o link para entrar no Correio Sabiá. Então, a gente montou uma base grande de leitores diários e engajados. Eram pessoas, né, são até hoje, né, porque a gente continua mandando, fazendo o mesmo serviço, pessoas que recebem todo dia a mensagem no seu celular. Então, isso acaba criando uma relação de proximidade. A gente foi mencionado em algumas pesquisas, e isso foi tão inovador que até pouco tempo, em setembro, mês passado, 29 de agosto, o Nieman Lab, né, de Harvard, estava divulgando uma iniciativa jornalística que fazia a mesma coisa que a gente faz desde 2018. Né, um jornal lançando uma newsletter no WhatsApp. Olha, que inovador. A gente está em 2023, né, isso daí foi... o Correio Sabiá está na praça desde 2018. E o ICFJ também organiza até hoje uma prova também do impacto que a gente teve, da relevância de quão inovador a gente foi. O ICFJ, nesse ano, realizava vários webinários em todos os continentes para ensinar as pessoas a viralizar o jornalismo profissional. Então, a gente faz isso há 5 anos. Então, mostra o quão inovadora foi essa iniciativa. Aí, por isso, a gente participou de um congresso da Abrage, né, como speaker, que foi no ano passado, e o grande reconhecimento internacional veio do próprio ICFJ, que foi em 2020, quando eu virei Emerging Media Leader. E isso permitiu crescer bastante o Correio Sabiá. Eu lancei um site do Correio Sabiá e veio também um podcast depois, que nesse momento está interrompido. Mas a gente conseguiu criar uma estrutura muito maior que uma newsletter de WhatsApp, né? Então a gente está falando de um veículo que surge no WhatsApp em 2018 e hoje tem site, enfim, tem toda uma estrutura e toca diversos projetos. E talvez a maior contribuição desse fellowship do ICFJ tenha sido isso daí, que eu estou mostrando agora, esse slide, que é Make it cool and have fun, que foi uma frase do Ben Hicks, quando a gente estava pensando já naquela época em desenvolver um projeto que veio a se chamar Platô. Né? O Ben, ele disse que as pessoas, né, lá naquela época, a gente já pensava muito em news avoidance, né, rejeição das pessoas ao noticiário. E o Ben falava que o jornalismo ele tinha que ser um pouco mais cool, né, e que eu devia tornar isso cool e me divertir, né, para que as pessoas também possam consumir notícias, para que a gente possa aproximá-las do consumo de notícias. E nessa época a gente começou a idealizar o Platô, iterar, fazer processos de design thinking e construiu já a identidade da marca, né, desse projeto que a gente está lançando agora pelo Correio Sabiá. Enfim, o que é o Platô? Entrando agora Maurício, no... desculpa te interromper. Só antes da gente entrar no platô, me enviaram duas perguntas aqui. Uma, o Ben Hicks, quem que ele é? o mentor do programa lá do Emerging Media Leader. Ah, tá, certo. E ali na parte do grupo do Zap, vocês entraram e acharam os grupos como? Vocês entraram em um monte de grupo e fizeram compartilhamento, né, das Não, notícias, da newsletter? Como é que hum, funcionou essa parte? não entrei em nenhum grupo. Falei da ideia com alguns amigos de compartilhar jornalismo.
E aí perguntei se eles topavam receber, se eles tinham interesse em receber uma mensagem diária minha com as informações essenciais do dia. E aí eu criei um grupo com pouquíssimas pessoas, na verdade, que eu conhecia e que tinham dito que queriam estar ali. E essas pessoas se encarregaram de todo o resto, né? Eu falava, galera, compartilha aí, manda para a galera o convite para entrar no grupo do Correio Sabiá. E aí Uhum. isso ia escalando, lotou o primeiro grupo, lotou o segundo, lotou o terceiro. Era um processo de boca a boca, né? Assim Orgânico, né? que Não aquele você contrata alguém, uma empresa para fazer a não, divulgação massiva. nem tinha isso direito na época. Tinha, né, que a gente descobriu depois do É, impacto na, exato. mas na época era uma coisa que fugia, né, completamente. A gente via, a gente estava completamente imerso, né, nesse contexto perdido, né? Tipo, caraca, o que está acontecendo? Né? Que Uhum. toda hora disparo de mensagem, tem fake news, mas a gente estava tomando ali um 7-1, né? É, Na, verdade. na, as maiores E, reportagens vieram depois, né? Que foram principalmente da Folha de São Paulo, da Patrícia sim, Campos de Mello em 2019. sim. Mas em outubro de 2018, que é o lançamento do Correio Sabiá, a gente via o que acontecia, mas ainda não tinha avançado nessa história, entende? Sim, sim. E só para fechar e a gente voltar para o platô, vocês estão agora explorando, ainda não foi habilitado, né, para todo mundo essa nova ferramenta, mas o Comunidade, se eu não me engano é esse o nome que o WhatsApp liberou recentemente, acho que é esse o nome, né? Comunidade ou canais. Vocês estão explorando essa nova ferramenta? Então, comunidades não, a gente lançou um canal há pouco tempo, mas as comunidades, elas me parece que servem, me corrija se eu estiver errado, mas elas me parece que não servem para o business, né? WhatsApp Business. Hum, Elas servem para o WhatsApp pessoal. Então, não, eu ainda não comecei com comunidades porque o admin, né, do Correio Sabiá é um perfil business. tá, tá. É, coisa nova também Eu pense, não sei dizer. eu pensei em me colocar também, né, em perfil pessoal, administrando junto. Sim, Só que por hora eu acho melhor não, e acho que não faz muito sentido nesse momento. Tem outras coisas que eu tenho que avançar antes. tá, Mas estou beleza. monitorando e criei para estudo o canal. É muita coisa, né? Porque agora tem a platô também, aí dois braços só fica difícil. Exato. Bom, a gente, com base nessa frase aí do Ben Hicks, do Make It Cool and Have Fun, que na real norteia tudo que eu estou fazendo, né, no Correio Sabiá. Todos os projetos, por mais que eles combatam desinformação, eu penso também em combater ao mesmo tempo news avoidance, né, em como que eu vou tornar esse projeto algo que as pessoas queiram usar realmente, né? Como que eu vou impactar? A gente tem sempre que pensar, na minha opinião, em reduzir news avoidance para que os nossos projetos eles cheguem na ponta da linha. Senão a gente vai desenvolver um mega projeto de combate à desinformação, mas e aí, ele vai servir a quem? Sim. Sei lá, vai servir a ninguém se as pessoas continuarem rejeitando. Então a gente tem sempre que pensar em alguma estratégia de atingir, né? E depois em medir. Mas enfim, isso daí a gente troca ideia um pouquinho depois com KPI, etc. Se você quiser KPI, desenvolvimento de projeto e tal. No caso do Platô, ele tem o princípio básico, assim, com base nos feedbacks, né, que eu recebi em pesquisas que eu fiz e também em pesquisas que são conhecidas, estão à disposição das pessoas, tipo Reuters Digital News Report, a gente decidiu criar uma plataforma, que eu brinco que é uma plataforma interativa, né? Porque eu aposto nessa interação, nesse contato direto entre a audiência e o jornalista e o pesquisador, para a gente construir confiança, né? Então, o que eu identificava? Que a minha audiência tinha perguntas, né? E são perguntas que são feitas porque elas não têm as respostas nas reportagens que elas leem. E também não encontram as respostas, na maioria das vezes, facilmente. Então, não adianta perguntar, por exemplo, para o chat GPT. Ele não vai te dizer em que pé que está
projeto, sei lá o quê. Enfim, o projeto vai avançar ou não? Pô, sei lá, eu tenho que apurar, entendeu? O que quer dizer quando o presidente diz sei lá o quê, né? Assim, eu tenho que dar um contexto para a pessoa, né? A inteligência artificial ela vai responder a algumas perguntas, mas tem certas coisas que só o trabalho humano de apuração do jornalista que vai conseguir resolver. E eu recebia diversas perguntas assim, tanto recebia formalmente, né? Quanto também informalmente quando eu estava conversando em loco com amigos, enfim, né? Pessoas próximas. E aí, iterando, eu falei, gente, eu tenho que criar uma forma interativa de fazer jornalismo, porque a, é a interatividade que vai construir a confiança na ponta da linha, que vai reduzir a rejeição às notícias, que vai melhorar o ecossistema. Então, eu decido criar uma plataforma interativa para que as pessoas possam fazer perguntas e ser respondidas por especialistas e também por cientistas, por experts, pelas pessoas que são fontes nas reportagens. E por que eu decido fazer isso? Né? Bom, por tudo que eu já estava dizendo e pelos dados também. Né? Eu disse o problema, agora qual foi? Mas esse problema ele é um problema, né? E aí eu provo nesse slide que é. Eu mostro os dados de que isso, de fato, está acontecendo. Né? A gente, no ano passado, era o país que mais rejeitava notícia no mundo, de acordo com a pesquisa da Reuters. Né? E a gente viu um salto de 27% para 54% em só 5 anos. Isso é muito relevante. Né? O Brasil era o top 1 desse ranking, e isso na pesquisa mais recente, de 2023, caiu. Por que caiu também? Porque a gente viveu eleição, então as pessoas procuravam notícia. Né? Só que a gente não viu também uma inversão na confiança, né? Porque assim, as pessoas no ano passado elas procuravam a notícia, elas queriam se informar, claro, tinha eleição. Só que elas não confiavam mais no noticiário. Essa tendência continuou em alta, elas continuaram desconfiando. Então, assim, a gente observa que realmente elas pararam de rejeitar, porque, claro, elas queriam se informar, ver o que estava acontecendo, mas elas continuavam desconfiando muito. Então, assim, a gente tem que analisar os dados do ano passado também com ressalvas. Embora seja positivo, claro, né, que as pessoas tenham tido a iniciativa de procurar notícia, a gente tem que falar, opa, peraí, mas será que na pesquisa de 2024 a gente vai continuar vendo uma redução da rejeição às notícias? Eu apostaria que não, porque foi uma redução muito expressiva. A gente viu de 54% isso cair, se eu não me engano, para 41%. Mostra claramente o impacto eleitoral. Então agora a gente deve ter uma oscilação para cima na próxima pesquisa, né? De 41 para alguma coisa. Espero que a gente não volte ao patamar anterior de 54%, mas a gente seguramente vai ter ali um aumento. Enfim, eu mostro aí por que os problemas são de fato problemas. E seguindo a linha do Ben, eu crio uma narrativa divertida para convencer as pessoas a conhecerem o platô. Então a gente viu o avanço das fake news, e uma que ficou muito emblemática foi a dos terraplanistas, né? A galera que achava que a Terra é plana. Então eu crio uma fake news de brincadeira que é dos platô redondistas. A galera que, assim como os terraplanistas, a galera que acredita que o platô é redondo. Então o Sabiá está lendo seu jornal, tomando café, e ele vê essa fake news e não consegue acreditar. Ele cospe o café dele e resolve fazer o fact-checking dessa informação. Ele pega a nave dele, e eu brinco que ter asa é bom, mas que com o foguete a gente consegue voar mais longe, e ele vai até o platô, né, esse lugar plano e elevado para as pessoas que querem conhecimento de alto nível. A galera que está disposta a perguntar, ou a galera que está disposta a estar na plataforma, vendo o que está sendo debatido, quais são as discussões. E o Sabiá, com a sua roupa de astronauta, ele vê que, na verdade, o platô é plano mesmo. Né? Não é nada daquilo que estava circulando nas redes ou em jornais de procedência duvidosa. O grande problema
é que ele está sozinho no platô. E aí começa a grande missão, convidar as pessoas a conhecerem esse lugar plano para quem quer conhecimento de alto nível. É aqui que começa a nossa jornada, chamar as pessoas para estarem na plataforma. É o problema de toda plataforma social, né? Ter pessoas, né? Ser social de fato. Joga a favor do Correio Sabiá, que a gente já tem uma estrutura de jornal. Então, talvez seja mais fácil escalar e sair do problema do cold start. Enfim, a gente desenvolveu, já naquela época do Emerging Media Leaders, estou falando de 2020, a gente está terminando 2023, a gente desenvolveu todos os templates, desenvolveu mais templates, desenhou tudo. Só que o que aconteceu? Desenvolver um negócio desse é complexo, e muito, né? Tem até ferramenta de like na plataforma, comentário, permissionamento, enfim. Nada simples. E aí, em 2021, eu não tinha como continuar a desenvolver isso. Era impossível, não tinha grana. Não tinha grana, não tinha sócio, não tinha o que fazer. Então, o desenvolvimento foi interrompido. E eu continuei todas as atividades do Correio Sabiá normalmente. Mas em 2022, né, a gente foi uma das 16 organizações selecionadas no Google Startups Lab e a gente pôde continuar o desenvolvimento daquilo que a gente já tinha começado lá atrás, pelo menos o template e tudo. A gente já tinha uma identidade visual, sabe? E aí no Google Startups Lab a gente voltou a iterar, teve que fazer um monte de coisa de novo, né? É bom, que aí a gente checou, colocou à prova uma coisa que a gente já tinha checado, né? Um double check. E aí no Google Startups Lab a gente vai fazendo mais perguntas com a nossa audiência, recebe uma série de perguntas complexas de responder, o que mostra, valida, né, a criação do platô, e passa a desenvolver em termos de desenvolvimento web mesmo, né? O Pedro, o Lucas e o Daniel, eles tocam isso daí. O Pedro e o Daniel no back-end e o Lucas no front. A gente desenvolve mais, e aí hoje a gente tem um MVP do platô. Já existe. Se entrar platô.correiosabiá.com.br, existe um MVP, tá lá. Dá para testar, dá para se cadastrar, dá para testar, fazer pergunta, categorizar a pergunta, dizer se isso é de meio ambiente, o que é mercado de carbono. Você coloca lá meio ambiente e submete a sua pergunta. Eu vou ter que, no sistema, autorizar isso. A partir do momento que eu autorizo, a pergunta cai num feed e um especialista responde. E aí eu mostro um pouquinho da plataforma, né? Aqui a landing page e aqui já depois de cadastrar algumas pessoas fazendo perguntas. E pequenininho dá para ver tanto o comentário quanto o like, que eu não chamo de like, eu falo clap. É a pessoa aplaudindo aquela dúvida. Enfim, mais perguntas, né? As pessoas usando e testando. Todas essas pessoas, lógico, são conhecidas minhas, né? Eu pedi a elas para fazer testes, fazer validações, e eu pedi isso a partir de dúvidas que elas tinham, né? Então, assim, é interessante porque elas falavam sobre algum assunto e tinham dúvidas, por exemplo, no WhatsApp, ou enviavam para mim alguma dúvida, por e-mail, redação@correiosabiá.com.br. Eu falava, então, quer fazer o seguinte? Entra lá no platô e manda essa pergunta. E aí elas entravam lá e testavam, mandavam a pergunta e testavam. Eu também aproveitava e do lado de cá testava para ver se eu conseguia responder. Enfim, a gente via a validação da plataforma. Em 2023, eu lancei o platô num stand que eu tive no Web Summit, né, pelo Correio Sabiá. Eu expus isso num dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Teve uma edição aqui no Rio de Janeiro. Isso foi, cara, assim, foi um grande momento. Assim, eu era pinto no lixo no Web Summit. Acho que dá para ver a cara ali de felicidade. É uma sequência, deve ter umas 20 fotos, todas quase iguais, e eu bobo, né, com a cara boba, felizão lá. Só que o desenvolvimento do platô ele continua, né? Ele está rolando até hoje. E é por esse motivo que eu não divulguei o platô ativamente.
Inclusive, tinha dúvidas se era o momento, inclusive, de falar aqui, mas enfim, estamos juntos, vamos nessa. Mas o Platô está em pleno desenvolvimento, porque depois eu passo no Acelerando Negócios Digitais e eu começo a desenvolver um plugin para o Platô. E eu acho que esse é o grande pulo do gato para ajudar o ecossistema de notícias. Porque por meio desse plugin, eu quero que todo jornal possa usufruir do Platô, né? Possa ter um box do Platô para que a sua audiência possa fazer perguntas e ser respondida pelo seu jornalista. Então, como que eu vou testar isso? Eu já tenho o Correio Sabiá. Então, no Correio Sabiá, em breve vai ter um box que a minha audiência vai poder fazer perguntas para mim e vai poder ser respondida pelo Correio Sabiá. Ali, vai integrar o Platô. Só que eu quero disponibilizar isso para todo mundo. É nisso que eu estou trabalhando. Então, eu descentralizo e, espero eu ganho escala com isso. Eu escalo o Platô. O tempo de permanência de página para os jornais, por que isso é interessante para os jornais? Bom, tempo de permanência de página aumenta também a interação, nesse caso. A interação é um processo que é capaz de gerar confiança. Então, tem um potencial de receita grande, de várias formas. Tanto pela própria audiência, quanto no tempo de permanência de página com o anunciante, quanto na retenção ali das pessoas, enfim, múltiplas formas, né, de beneficiar o ecossistema de notícias. Maurício, Então, pois não, desculpa te interromper. Você pode voltar lá no último slide? claro. Fazer uma pergunta barra provocação. Essa se interação vai trazer mais confiança, não é um pressuposto, assim, uma teoria, algo que você supõe que vai acontecer? Ou Não só. você, sei lá, viu alguma pesquisa da Reuters, da Nieman Lab, que aponta nesse sentido, que sugere que sim, interação pode trazer mais confiança? A gente hoje no call do Leap, né, mais cedo antes de falar contigo, eu estava num call do Leap, o News Innovation Lab, que era o slide que a gente ia entrar em seguida. Então, o que eu verifico nas pesquisas que eu faço com a minha audiência, em primeiro lugar, é que a interação, né, se for bem feita, obviamente, se você interagir com a sua audiência para xingar a sua audiência, ou para chamar ela de idiota, como é que ela está com essa dúvida, isso obviamente não é uma interação positiva, né? Depois eu posso trabalhar até num guia de boas práticas de como interagir, de como ser sociável. É, Óbvio que isso não vai te trazer efeitos positivos. Só que se alguém está entrando em contato com você, nem que seja para te xingar, essa pessoa se importa com você, de alguma forma. É assim que eu vejo quando as pessoas respondem pesquisas do Correio Sabiá. Se a pessoa está tirando um tempo dela para me xingar, se for o caso, é porque, de alguma forma, ela teve algum problema ali, se sentiu traída por um tipo de conteúdo, etc., mas ela me acha relevante o suficiente para ela me dar esse tipo de feedback, nem que seja um feedback negativo. Então, a interação, ela é a forma de você mostrar para as pessoas o teu trabalho, por que você é confiável, por que responder a dúvida dela, em muitos casos, né? O que é o mercado de carbono? Tá, eu te ensino o que é. Vou procurar aqui, eu vou te falar, vou consultar um especialista, ou o próprio especialista vai te responder, e aí você vai ter a confiança nesse profissional. Agora, a experiência que a gente teve com a mídia, e esse é um dos grandes problemas da mídia tradicional, é que ela é afastada do leitor. E sim, há diversas pesquisas, inclusive alguma no Nieman Lab, publicada recentemente, que mostra que organizações que incluem a audiência em seu processo construtivo, né, em seu processo de produção jornalística, elas têm maior potencial de gerar receita. Isso eu não lembro se eu vi no Nieman, ou se eu vi na Reuters, na newsletter da Reuters, ou terceiro, se eu vi na Farol, ou em todas. Tá? Eu vi em alguma e nessa semana. Isso é muito recente. Isso está na minha caixa de entrada do e-mail. Então, sim, todas as empresas jornalísticas que são capazes de incluir a sua audiência no seu processo de construção, elas têm mais chance de gerar receita. Isso daí é um fato.
medido com pesquisa acadêmica. E isso também é um fato pelas pesquisas não são acadêmicas, evidentemente, mas pelas pesquisas que eu uso para iterar os meus produtos, e todo mundo deveria fazer isso. Isso também é um fato pelo processo qualitativo do Correio Sabiá. Né? A construção do Correio Sabiá, desde a sua origem de 2018, ela ocorre por meio interativo. E é pela interação que as pessoas acreditam no jornalismo, né? Pela proximidade, ela acredita, ela sabe da tua honestidade fazendo aquela informação, inclusive quando você erra, porque ela tem a possibilidade de te dizer isso diretamente para você e de ver o quão chateado você ficou com aquele erro e como você corrigiu aquele erro. Isso já aconteceu comigo também. Enviando a newsletter, eu fui corrigido por um leitor e depois eu pedi desculpas na newsletter seguinte e o leitor está até hoje vendo e comentando as coisas do Correio Sabiá quando eu mando nos grupos de WhatsApp. Então, isso é verdade de todas as formas possíveis. E, assim, isso tem um potencial de reter as pessoas na página e de gerar receita para o ecossistema todo. O meu maior desafio nisso, e sim, eu sei que é um desafio, e isso é importante para desenvolver produto. Você saber o desafio que você enfrenta é essencial, além de analisar possíveis competidores, etc. Né? O meu maior desafio é que as pessoas consigam entender que é importante elas responderem à sua audiência. Exemplo, se eu tenho um veículo disposto a testar o platô dentro dele, é importante que o jornalista que produziu a reportagem também esteja disposto a responder à sua audiência. Isso é essencial na minha visão de jornalismo. Mas é essencial também que isso seja uma parte do mindset das organizações. E eu tenho certeza que não vai ser de várias, mas vai ser também de várias. As mais inovadoras, elas vão responder às suas audiências. E elas vão gerar receita nesse processo. Né? É claro, eu não espero que um jornal enorme, que nunca mudou o seu processo de construção jornalística, faça isso. Embora alguns possivelmente farão, mas eu não espero, eu não tenho essa expectativa. Mas eu espero sim que alguns jornais mais inovadores na sua origem o façam. Enfim, avançando aqui, eu estava falando do Acelerando Negócios Digitais, que a gente está desenvolvendo esse plugin. E o plugin, inclusive, está bem próximo de ser testado já dentro do Correio Sabiá. Eu estava esperando isso para a semana passada, mas, enfim, é natural de desenvolvimento que esse tipo de coisa não ocorra no tempo previsto. Né? Eu estou acostumado já a ter um delay com essas coisas. É natural também desse tipo de processo. Mas eu estou calculando, pelo menos até o fim de outubro, ter esse negócio testável dentro já do Correio Sabiá para depois avançar para potenciais parceiros. Só que mais do que isso, eu fui selecionado no LEAP, que é o News Innovation Lab. E sendo selecionado no LEAP, eu estou desenvolvendo agora, pensando, né, tá ainda no estágio muito inicial, uma inteligência artificial para melhorar o platô, para combater a desinformação. Então, antes de direcionar as pessoas ao especialista ou ao jornalista, eu dou a elas a oportunidade de um imediatismo, que é ser respondida por uma inteligência artificial. Ah, mas aí é o ChatGPT. Não, não é. Porque eu quero treinar um bot para combater a desinformação. E como isso? E, cara, eu acho que isso é uma grande sacada. É óbvio que eu sou suspeito para falar, mas, assim, as pessoas, elas hoje em dia, dados para elas não bastam. Né? Ela chega falando que a Terra é plana, você diz para ela que por A mais B não é, isso já está comprovado há décadas, e ela diz que não, que é sim, é plana sim. Então eu proponho o seguinte: eu vou botar uma inteligência artificial para perguntar para ela por que ela acha que isso acontece. Né? Ela chega com uma dúvida no platô, faz uma pergunta. Eu pergunto para ela um negócio de volta, antes de direcionar ela para o jornalista. Que coitado do jornalista. Imagina
eu sendo bem sucedido nesse projeto, eu suponho que tenha milhares de perguntas, né, de vários players diferentes. Né? Imagina o trabalho dos jornalistas, como é que não vai ser. Então, eu preciso, desde já, pensar em resolver a dor deles. Então, eu dou a oportunidade da pessoa que está fazendo a pergunta ser antes, né, respondida por uma inteligência artificial e por ela própria. Com uma série de perguntas feitas pela inteligência artificial, eu dou a oportunidade da pessoa tirar a própria dúvida. Ela fala, realmente, isso que eu estou pensando, isso veio de um site de procedência duvidosa, é mesmo. Realmente, não faz muito sentido a Terra ser plana. Isso daí já estava, né, já é um assunto batido tem um tempo. Então, esse processo é muito mais amigável do que você virar para ela e falar, você é idiota, você está achando que a Terra é plana em 2023. É muito mais legal, gentil da minha parte, permitir que a pessoa descubra por si própria, Uhum. né, do que eu dizer para ela que ela é uma tola que acreditou numa fake news, num site que foi criado ontem, né, para enganar Então, as pessoas. então, a diferença que me parece, né, pelo que você está me dizendo, é que nesse segundo momento de desenvolvimento da plataforma, com a ajuda da inteligência artificial, que entraria quase um recurso retórico aí, né, de você, ao invés de dizer, dar logo a resposta, você faz uma outra pergunta para ver se a pessoa consegue se achar nos meandros ali do conhecimento, né, de descobrir algo. Pode ser algo, né, como os exemplos, besta, como algo do Terra plana, mas pode ser algo mais, que você estava mostrando anteriormente, do crédito de carbono, por exemplo, alguma outra dúvida. Então, resumindo minha pergunta e observação, a diferença essencial é essa coisa mais retórica, né? De você colocar perguntas ali, um processo estimulante, eu diria. Se, o, né, se alguém faz essa pergunta, já supõe-se que ela não vai ser tão preguiçosa assim, ela quer saber a resposta, então vai ter um recurso retórico, é mais ou menos por aí? De devolver com uma Exata, pergunta? exatamente. Isso daí é o método socrático. Perguntas Uhum. sucessivas e bem colocadas, para levar a pessoa a saber ou que ela não, para perceber que ela não sabe, né, no caso do método socrático, e aí que dá o início do processo de aprendizado, né, quando ela se dá conta de que ela não sabe mesmo, ou então aí que ela percebe o que ela sabe, é, que não, realmente, isso daqui que eu estou perguntando não faz sentido nenhum, coitado do jornalista, vou desafogar ele desse problema de ter que responder o que eu estou perguntando, isso daqui não tem pé nem cabeça, já me liguei. É muito melhor isso, é uma prática muito mais eficiente do que você ficar dizendo para as pessoas que elas estão enganadas. A gente já viu que isso não dá certo, sabe? A gente valoriza o fact-checking, a gente sabe que ele tem um efeito positivo para conter a disseminação de narrativas falsas, mas o fact-checking ele tem sim um teto, um potencial máximo e, além disso, ele não consegue mais chegar, que é fazer as pessoas perceberem realmente. Ninguém pode convencer ninguém a nada. Só a própria pessoa pode se convencer de alguma coisa. É, então, a gente dá a ela a oportunidade de se convencer e de se tirar a própria dúvida, além de desafogar o ecossistema. Então, assim, a gente tem a timeline, né, que eu tinha desenvolvido. Em 2023 já tem o MVP lançado, que foi lançado inclusive no Web Summit. E até o final do ano eu estou querendo ter o plugin já funcionando no site do Correio Sabiá e provavelmente em 5 organizações parceiras. Isso vai ser possível? Não sei, mas eu espero que sim. A gente a gente acabou de entrar em outubro, a gente tem aí 2, 3 meses para resolver isso. Vamos colocar 2 meses, porque depois vem festa de fim de ano. Mas basicamente é um mês para ter o plugin testado no Correio Sabiá e mais um mês para algum parceiro estar interessado em começar a ver isso na sua própria organização, testar o modelo. Em 2024 eu estou querendo expandir isso para pelo menos 20 parceiros. É sempre bom frisar que eu coloco 20, mas podem ser 100, podem ser 200, pode ser quantos quiser, entendeu? Eu vou, obviamente, controlar isso para que a gente não tenha um caos. É uma ferramenta que vai ser testada gradativamente, de maneira responsável, para que ela não colapse.
né, tanto de servidor quanto de qualquer coisa, né? Imagina se eu tenho, de repente, 1 milhão de dúvidas. Eu não gostaria que isso acontecesse. Ou Eu quero gostaria que, também, né? de certa forma, sim, mas no primeiro momento eu acharia um pouco preocupante. Aham. Então eu quero sim que tenha 1 milhão de dúvidas, é óbvio, mas não amanhã. Amanhã eu não estou preparado para isso. Sei, sei. Eu quero, pô, daqui a um ano, né? Tá bom. Dá tempo ao tempo. E mais para frente eu quero gamificar isso, né? Tem algumas. Eu queria fazer a brincadeira do platô virar platools, dando a oportunidade de gamificar um pouco e introduzir outras formas de engajar, para que as pessoas de fato perguntem, né? Para estimular elas a perguntar. Porque muitas vezes a pessoa não pergunta, ela fica, morre com a dúvida nela. E eu sei que isso vai acontecer também, então eu também tenho que pensar em formas de engajar ela para que ela não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar. Vou dar pontos, enfim, eu vou criar meus meios para que elas consigam é, resolver as inquietações delas, dar prêmios, enfim. Isso tudo também está sendo pensado, mas é para 2024. Antes, Uhum. né, vamos devagar, vamos com plugin, vamos testar no Correio Sabiá, uma zona segura, vamos expandir para 5 parceiros, deu tudo certo, vamos expandir para 10, tudo certo, a gente expande, enfim, chega em 1.000, a gente escala, né? Mas é escalável, né? A iniciativa é Sei. escalável. Vamos lá, E então. acabou. Acabou a Desculpa. apresentação. Deixa aí essa, que eu vou fazer uma perguntinha aí, mas antes, só ler uma mensagem aqui do Michel Silva. Ele diz o seguinte: a ambição do Maurício é prelúdio de que o platô vai ser uma referência para vários veículos. Já estou curioso para testar a ferramenta no meu veículo. Abraços. Tá, vamos lá então. Aqui, em relação a essas 5 organizações parceiras, você já está em contato com elas para testá-la? Ou vai primeiro no Correio Sabiá e depois você vai atrás dessas outras organizações? Vou atrás. Inclusive, primeiro, obrigado pelo comentário do Michel. Michel é um parceiro. É, e admiro muito o trabalho dele no Fala Rossi. Enfim, e respondendo a tua pergunta, Daniel, primeiro no Correio Sabiá. Eu só Sim. vou abrir para o parceiro depois que eu tiver certeza de que a ferramenta está funcionando no Correio Sabiá, que é a zona de conforto, né? A gente tem Uhum. que estar primeiro na zona de conforto. E depois ir expandindo para parceiros, e são parceiros que têm que estar dispostos a inovar, realmente, porque é uma ferramenta em teste, e é possível que tenha algum bug, né? Isso pode acontecer, não está isento de ter um bug, do plugin na hora de colocar no parceiro não funcionar, sei lá, né? Então, assim, é sempre importante, né, fazer a ressalva de que isso pode dar um bug no Correio Sabiá, e provavelmente vai, entendeu? Eu vou testar, vou colocar lá na reportagem e vou testar. E vai dar um monte de erro. E aí eu vou resolver esses erros. E aí, quando eu tiver tudo certinho, 100%, eu vou procurar os parceiros interessados. Quem é que está interessado em testar isso para melhorar a sua relação com a audiência? Para disponibilizar uma forma das pessoas entrarem em contato e fazerem perguntas, entendeu? E serem respondidas ali direto. É, e aí eu vou ver se está dando tudo certo com esses parceiros. Como é que vocês estão vendo se está dando certo? Entendeu? Tem algum problema? Foram feitas perguntas? Quem são as pessoas que fizeram perguntas? Enfim, a gente vai medir. E deu tudo certo, a gente expande. Então, assim, é um processo constante de iteração, né? É um design thinking infinito, né? A gente vendo como é que a ferramenta está se comportando e quais os resultados que isso está dando. Sim. E, Maurício, fazer uma situação hipotética aqui. Vamos supor que eu sou um veículo. Tenho um veículo também, mesma idade que vocês, em desenvolvimento, começando agora. Por que que eu pegaria a Platô, falaria com você para tentar fazer a Platô funcionar no meu veículo, ao invés de uma simples caixa de perguntas que vai lá para um informações@meuveículo.com.br? Por que que eu colocaria o plugin da Platô no meu veículo? É muito mais fácil, muito mais simples. Já está tudo desenvolvido, tudo interativo, é complexo de desenvolver isso, tem a barreira de entrada, né?
Por que que eu não crio, sei lá, um Facebook? É a Uhum. mesma coisa, assim, só que num outro nível, né? Porque é complexo, eu tenho que me dedicar no que eu já faço, né? Se o que eu faço é desenvolver um produto para combater a desinformação, beleza, eu vou continuar desenvolvendo o meu produto. Por que que eu vou querer criar o que a outra pessoa já criou para fazer uma coisa? Por exemplo, eu não faria. Sim. Se alguém tivesse desenvolvido o que eu estou desenvolvendo, eu ia usufruir disso, por que não? Uhum. Me Eu ia parece que é algo muito continuar. mais. Não, não, Pode falar. isso que você estava falando, me parece que é algo, a gente, né, enquanto leitor mesmo, né, tentando que a gente se mistura aqui digamos, nos papéis, né, mas enquanto leitor, às vezes parece que é muito mais simples ali do que realmente é, né, quando a gente vê a coisa pronta de, vou escrever aqui na caixa de mensagem criticando essa matéria, esse jornalista, qualquer coisa, do que realmente é. É mais complexo, desenvolve, toma um tempo de desenvolvimento, né, de ferramenta. A gente já tem validações da importância do leitor entrar em contato. Isso daí é o e-mail, né? Quando você assina uma reportagem e debaixo da tua reportagem tem o teu e-mail, ele está ali à disposição do leitor que eventualmente queira entrar em contato, seja para te xingar, dizendo que você é um tendencioso, coisa que acontece, ou então para sugerir mais coisas. De vez em quando também acontece. Você está fazendo uma reportagem investigativa, tem um leitor que vê isso e quer te sugerir desdobramentos. E aí ele entra em contato. Às vezes o leitor também quer fazer alguma pergunta ou observação. Só que o cara, para ele copiar e colar o teu e-mail e até o e-mail te escrever uma mensagem, ele tem uma barreira de entrada. Ele tem que querer muito. E se chega uma notificação no celular dele, ele já esquece disso, ele já deixa para depois. Só que se você tem já o que eu estou fazendo na reportagem, você elimina a barreira. Você permite que a pessoa, na hora, seja possa falar, tenha voz. É, e mais, esse processo é caro. Né? Você vê, eu demorei 2 anos para tirar, de 2020 a 2022, para começar a fazer o platô. Foram 2 anos. E a gente está falando de identidade visual, todos os desenhos, UX, tudo. E aí, depois disso, o desenvolvimento ficou pausado e só foi retomado porque eu consegui pegar o investimento que eu recebi do Google Startups Lab para poder fazer isso com uma equipe de 3 desenvolvedores e 2 designers. Assim, para mim, é impensável que. E detalhe, para fazer o platô como ele é, né, atualmente, o MVP. Né? Só que o platô ele está em desenvolvimento em vários outros programas também, no Acelerando Negócios Digitais e agora no LEAP. Então, assim, a gente está falando de um custo de energia que, cara, é incalculável. Assim, é motivo de eu me descabelar dia e noite, praticamente não dormir em vários momentos. De domingo para segunda, eu fui deitar 7 horas da manhã para dar conta das atividades do platô, de desenvolvimento de negócio, organizar a planilha no Trello, tocar tudo, e das atividades do Correio Sabiá e dos outros projetos também, que a gente nem falou, mas tem outros projetos. Tem o Pulp and Fiction, que é do Jogo Limpo, e tem o Ocean Noise Pollution também, que foi financiado pelo F-Journalism Network. Então, que também virou uma plataforma e tem um Instagram próprio. Então, assim, é um custo de oportunidade, né, que é por que eu estou me dedicando a uma coisa e não estou me dedicando a outras? Porque eu já faço isso há 3 anos. E porque eu já desenvolvi e gastei grana pra caraca nisso, entendeu? Desenvolvendo toda a plataforma. E gastei grana em dólar, tá? Porque no fim é isso. Então, assim, por que que os jornais não vão fazer? Cara, porque, na minha opinião, não é nada inteligente fazer. Eles têm que se dedicar no que eles já fazem. Seja, pô, defender, né, fazer uma newsletter X, ou desenvolver uma solução tecnológica Y, ou construir o podcast que eles já constroem e trabalham a sua audiência. Eles precisam alocar as finanças deles contratando um editor, contratando um desenvolvedor que seja, sei lá, entendeu? Mas assim, eles
a gente tem que se dedicar no que a gente faz melhor. Sim, perfeito. Concordo contigo. E agora trazendo aqui um pouco, a gente está na nossa reta final da conversa, queria falar, que você falasse, você falou vários nomes, né, de processos seletivos, de grants, e queria que você dissesse como é que foi passar por essas seleções e, né, você não só tem experiência em tentar, como tem também sucesso, né, 3 aí, pelo menos, contando rápido aqui, lembra de cabeça, você está tocando o Leap, o Google, que eu acho que já acabou, se eu não me engano, e ainda tem do SFJ. Você teria dicas, assim, para quem estiver acompanhando a gente, que quer ter um veículo também, às vezes tenta um grant, não passa, ou está pensando em tentar, o que que você pode tirar dessa sua experiência? Tenho, cara, tenho várias dicas. Eu escrevi, encaminhei anteontem, inclusive, um artigo para o IJNet, ajudando as pessoas a tirar ideias do papel, desenvolvendo produto. É, enfim, cara, eu sou muito grato, na verdade, porque esse ano eu fui contemplado, né? Mas eu procuro ter sempre o pé no chão, dizendo que para cada processo que eu passei, eu tomei 7 não. Né? Cada sim exige 7 não. Eu tomei muito não, inclusive com o platô. O desenvolvimento do platô ele ficou pausado tanto tempo porque eu devo ter tomado 20 não. Foi muito. E, cara, só eu sei o quanto eu sofri com esse desenvolvimento pausado, saca? Tipo, para mim foi um processo extenuante na minha vida, porque eu na época, eu hoje estou falando aqui contigo no Rio de Janeiro, mas na época eu morava em Brasília e eu tive várias dificuldades lá em Brasília para tocar o Correio Sabiá e com a mudança, enfim, coisas naturais disso. E eu tinha uma ideia muito bem estruturada, mas ela não passava em processo nenhum. Assim, a gente nunca sabe por que que passa, na verdade, e por que que não passa, né? É, mas a gente tem que, cara, tipo, talvez meio clichê, mas a gente tem que perseverar no que a gente está fazendo, entendeu? Porque às vezes você, cara, está aplicando com um negócio incrível, mas a pessoa que está selecionando, na verdade, está querendo uma especificidade que não tem no teu projeto. E aí depois, talvez, no ano seguinte, ela queira exatamente aquilo que você propôs, talvez, sabe? Ou talvez uma vírgula ali que você mudou no teu direcionamento foi suficiente para passar, entendeu? Mas tem que ser um processo constante de iteração da ideia, de melhorar. E, cara, você tem que ter um mindset de fazer, mesmo que não esteja perfeito. Entendeu? É óbvio que você tem que, cara, você tem que saber medir o teu projeto, né? Quais vão ser as KPIs, Key Performance Indicators, qual que é o teu produto, qual que é, enfim, como que você vai medir o impacto dele, qual que é a tua timeline, quando que você quer lançar. É óbvio que você tem que fazer as coisas naturais de qualquer produto, mas o principal, pelo que eu vejo, cara, você acreditar no teu produto. Que, cara, assim, o que eu acreditei e o que a maioria das pessoas que tem produtos jornalísticos acredita no próprio produto é 0,1% das pessoas. As pessoas, elas tentam uma vez, tentam duas, três e elas desistem. Cara, eu tentei 7 vezes para cada coisa que eu passei, entendeu? Tipo, e durante muito tempo, 2 anos da minha vida, eu não passei em nada. Cara, é basicamente isso. A dica que eu tenho cara, não tem moleza, que a moleza senta no pudim. É muito difícil. Você pode ser selecionado de primeira? Pode. Mas é difícil, cara. É difícil. Você tem que. É que nem passar num mega concurso público de primeira. Pode acontecer? Pode. Mas a maioria das pessoas está aí tentando há 7 anos, cara. 3, 4, 5, 6. Elas estão tentando. Quem quer, quer. Sim. Não, não tem segredo, né? No fim. Tentar, tentar, É. tentar e tentar de novo. É isso. É isso. E lógico, né? Cumprir com os requisitos, né? Tipo, qual é o teu produto, quando que você quer desenvolver, qual é o teu público-alvo, qual que é
Existe isso. Ter clareza do que se espera Claro, desenvolver ao longo da bolsa do grant que lhe foi claro, dado. claro. Maurício, para fechar, recados finais, você está falando que tem mais dois projetos, né? Tem um que lançou agora, bem bacana, que eu dei uma olhadinha rápida, da poluição sonora, e tem o outro do Pulpo Fiction, é isso? É anti-fiction, na verdade, ele é contra ficções. Hum. É, então, o Ocean Noise Pollution ele foi um projeto que foi selecionado no Earth Journalism Network, que era para produzir uma reportagem, e o meu tema, né, que eu propus era poluição sonora oceânica. É uma coisa que quase ninguém ouviu falar, né, pelo que eu concluí. E se ouviu falar é relacionado a baleias e golfinhos. A grande inovação é que alguns pesquisadores em Arraial do Cabo fizeram uma pesquisa que constatou o impacto do barulho, obviamente o barulho criado por seres humanos, né? Porque assim a gente tem o som natural do oceano, as ondas vindo, indo e vindo, enfim, as conchas, a própria movimentação dos peixes, enfim, tudo isso produz som. Só que embarcação, plataformas, né, de extração de petróleo, tudo isso também produz som também. E o som é bem alto e isso impacta a vida marinha. E a maioria das pessoas não se deu conta disso ainda. Mas lá em Arraial do Cabo eles conduziram um estudo que constatou o efeito do barulho numa espécie bem pequena de peixe, e por acaso é o peixe mais presente em toda a costa brasileira. Então isso tem um potencial de impacto gigante em todo o nosso litoral, e eu fiz mergulhos de cilindro e com GoPro, filmagem de GoPro, numa tentativa de tornar esse conteúdo mais cool e reduzir news avoidance. Voltamos a ela, que era o que a gente estava falando no início do call. Então a gente lançou há pouco tempo um documentário, lançou ontem um documentário completo, já tinha lançado o teaser e fez um perfil em rede social, que é ocean.correio Sabiá. A gente vai ter uma série de reportagens, vai republicar, inclusive, vai ter a reportagem produzida, inclusive, em texto, junto com o Congresso em Foco, para aumentar o nosso impacto. E eu decidi, por conta própria, criar uma plataforma dentro do Correio Sabiá, que é ocean.correiosabiá.com.br. Então, assim, eu quis criar um hub para pensar a poluição sonora dentro do Correio Sabiá. O que foi aprovado era produzir uma reportagem. Eu quis fazer muito mais. Por conta própria, por fora, eu decidi fazer um documentário, fazer um site, fazer um perfil próprio de rede social, fazer tudo. Então, enfim, fica aí o convite para as pessoas seguirem, se quiserem, ocean.correio Sabiá. Está no Instagram e também tem o site disso. Joguei aqui no chat também. E tem o outro projeto que é o Pulpo Anti-Fiction, né? Que é uma brincadeira com o filme Pulp Fiction. O Sabiá ele ganhou um aliado, que é um polvo, um pulpo, um aliado no combate à desinformação, porque voando e nadando a gente apura melhor. Então, da nossa central de inteligência, a gente vai lançar os tentáculos para reunir os sistemas eleitorais de vários países numa só plataforma. Então as pessoas vão entrar no Pulpo Antifiction, que também já tem um MVP lançado, é pulpo.correiosabiá.com.br, e elas vão selecionar um país para ter as suas características eleitorais ali. Isso rende uma outra apresentação, porque depois eu posso mostrar por que esse problema é um problema. Mas, basicamente, a maior narrativa falsa que existe é sobre eleição, credibilidade de sistema eleitoral. Então, o que eu faço? Eu aposto na interatividade, na pessoa selecionando um país para ela ver quais são as características eleitorais desse país. Se ela quiser, ela vai poder selecionar dois países e colocar o Brasil em comparação com a Argentina, por exemplo, falando da Argentina, já que tem eleição agora, daqui a 19 dias, se eu não me engano. Vai poder colocar em comparação um com o outro, ou seja, como que é o financiamento eleitoral no Brasil, como que é na Argentina. Quantos eleitores tem no Brasil? Quantos tem na Argentina? Tem urna eletrônica na Argentina? No Brasil tem. Então, ela tem lado a lado uma série de informações importantes sobre o sistema eleitoral. Só que, mais do que isso, se ela quiser filtrar por características eleitorais, ela também vai poder. Então, se ela quiser ver onde tem urna eletrônica em toda a América do Sul, ela pode. E aí, o que eu quero para esse projeto é fazer parceria cross-border para ter impacto, primeiro na América do Sul, depois em toda a América.
e depois expandir para todos os outros países do mundo. Então, eu quero ter um parceiro por país. E eu já encaminhei isso na Argentina. E eu quero ter também um parceiro, que eu também já estou encaminhado, não posso contar agora, mas, enfim, que não firmei o contrato, mas também avancei, numa forma de manter a base de dados sempre atualizada. E como? Com experts. E mais do que isso, eu vou integrar essa plataforma no Platô. Porque o plugin, evidentemente, não vai ser só para o Correio Sabiá. Se eu estou desenvolvendo essa plataforma e eu posso colocar um plugin do Platô lá dentro, eu vou colocar. E a pessoa que quiser saber mais informação do sistema eleitoral do Brasil, da Argentina, de qualquer outro país do mundo, ela vai ter um box lá que ela vai perguntar e ela vai ser conectada ao Platô direto. Então, todos os projetos do Correio Sabiá são pensados para ter vida, né, independente do Correio Sabiá. O Pulpo existe independente do Correio Sabiá. Mas se ele quiser estar integrado ao Correio Sabiá, ele pode, porque aí uma característica eleitoral pode virar uma reportagem no Correio Sabiá. Uma dúvida no Platô, ela pode virar também igualmente uma reportagem. Por que não? Então, assim, eu tento fazer a estrutura girar com o que eu já tenho. E eu crio novos produtos para fazer a estrutura girar, entendeu? Então, é um mega desenvolvimento de produtos que eu estou tocando ao mesmo tempo, lançando tudo aos poucos até o final do ano, para que no ano que vem a gente tenha toda a estrutura rodando, em pleno funcionamento. Maravilha. Enquanto jornalista que gosta de notícias de internacional, né, desde as eleições na Albânia, eleições na Guatemala, acho muito curioso, estou louco para ver o projeto completo com todos os países possíveis aí integrados, né, saber um pouco mais de cada sistema eleitoral. Recuperei aqui, fechei a apresentação, pronto, recuperei. Maurício, queria agradecer demais aí, só 1 hora disponível para conversar com a gente, contar um pouquinho mais sobre esses projetos que de fato mereciam já uma conversa só para eles, né? A gente vê a dimensão de cada um deles e só o Platô já tomou todo o nosso tempo. A gente falou um pouquinho dos seus processos, dos desafios, de como você conseguiu passar, ou muitas vezes não passar também, né? Porque a gente recebe muito mais nãos do que sim na nossa vida, nos grants. Queria parabenizá-lo pelos aceites e agradecer a todo mundo aqui que participou ao longo da nossa conversa. Lembrando que quem chegou mais tarde, perdeu, quer rever alguma coisa, a gente vai disponibilizar depois o vídeo no YouTube do IJNet, tá certo? Maurício, pode ser? Muito obrigado pela Então, sua participação. eu que agradeço, Daniel. Valeu o convite, cara. Qualquer coisa, estou à disposição. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, só falar. Acredito que todo mundo já sabe onde me encontrar o Correio Sabiá. Só mandar uma mensagem, seja rede social, WhatsApp, e-mail, como for, eu vou responder. E, cara, agradecer demais aí o convite, cara. Estou à disposição também. Qualquer dúvida, enfim, ou novas possibilidades de bater um papo, tamo aí. Legal demais, pessoal. Também quem quiser saber mais sobre o fórum, quiser sugerir dicas de webinar, temas, só me procurar nas redes, Daniel Jeb. Eu estou lá. Valeu, gente. Grande abraço, boa terça a todos.